Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Levante a sua mão e dê o melhor glória que eu posso. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, como o pastor Dali, ele havia dito, nós viemos lá do Nordeste, viemos lá do estado de Alagoas. Eu não moro exatamente na capital, moro mais pelo interior, mas o que importa é estarmos servindo a obra de Deus, independente aonde quer que estejamos. Eu louvo a Deus, melhor dizendo, pela vida do pastor Dali, pela vida do pastor Jales, pastor Wagner, pastora, que Deus continue abençoando grandemente. E fico feliz de ver a todos os irmãos aqui louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, mediante a tudo isso que nós passamos, essas crises, crise de guerra, crise de pandemia. A Bíblia nos diz que ainda tem um povo, ainda tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. E você é um dele, você é uma dela. Vocês ainda são um povo que ainda, pelo poder do nome de Jesus, vão fazer a diferença ainda nessa cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida dos dois pastores, porque a matéria de física vai nos dizer o seguinte, que em um espaço não pode comportar pelo menos dois corpos. E quando eu vejo o pastor Dali, juntamente com o pastor Jales, que são ali irmãos ao quadrado, esse espaço aqui já é o suficiente para estar comportando os dois aqui, que é uma bênção de Deus. Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias comigo no livro dos Salmos, de número 34. Livro dos Salmos, de número 34, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmos de número 34, versículos de número 1 ao versículo de número 7. O livro dos Salmos, Salmos de número 34, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Salmos de número 34, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Quem encontrou, digam glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim, meus irmãos: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Versículo de número 7, último. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém, meus irmãos? Dê glória a Deus que você puder nesta noite e dê uma salva de palmas para o nosso maravilhoso Senhor Jesus, por esta maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu peço a gentileza da atenção de todos os santos e santas do amado Cordeiro de Deus que se encontra aqui nesta noite, por intermédio da revelação que eu vos trago pelo poder do nome de Jesus, a revelação da Santa Palavra de Deus. A Bíblia vai nos falar a respeito de muitos homens de Deus, de muitos personagens, de muitas pessoas que estiveram fazendo a diferença em toda a Bíblia Sagrada. Dentre todas estas pessoas, nós poderíamos aqui falar a respeito dos patriarcas, por que não falarmos a respeito de Abraão, que foi considerado o pai da fé, de falarmos a respeito de Isaac, de falarmos a respeito de Jacó, de falarmos acerca de todas as 12 tribos de Israel, e por que aqui não falarmos pelo menos aqui um pouco a respeito de Moisés, que foi usado por Deus para abrir aquele mar vermelho e ao mesmo tempo fechar o mar vermelho. O mesmo Deus lá do passado daqueles patriarcas é o mesmo Deus que se encontra aqui em nosso meio nessa noite. Até porque foi Jesus quem fez
uma promessa dizendo lá em Mateus capítulo de número 18 e o versículo de número 20 da seguinte forma: que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele estará no meio. E no momento em que eu adentrei aqui juntamente com o pastor Dali Torres, eu já pude aqui de início sentir a presença do Meigo Nazareno passando aqui em nosso meio. Nessa noite, quem já sentiu a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifeste a tua alegria, manifeste a tua adoração diante do Senhor, porque ele já está aqui em nosso meio. Moisés foi um dos homens que foi levantado por Deus. Por que não falarmos acerca de Josué, que foi levantado pelo Senhor, que foi um dos patriarcas também, o qual a Bíblia vai dizer que foi um dos pais da fé, ao qual lá no livro de Hebreus, então, do escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que foi ele exatamente que foi usado para estar ali no cerco de Jericó, aonde as muralhas caíram de cima para baixo. Por que não falarmos aqui a respeito de vários homens e vários personagens na Bíblia que tiveram uma proteção e uma segurança gloriosa da parte do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. Mas se tem um personagem que muito chama a atenção de nós, que já somos um pouco mais maduros na fé, por que não falarmos a respeito também de um personagem que até mesmo as crianças, os adolescentes, a mocidade, quando ouve acerca deste personagem, o coração começa a bater, o coração começa a pulsar, a pressão sanguínea começa a querer, por que não dizer, a querer começar a sair para fora de tanta emoção quando nós falamos a respeito do grande homem chamado Davi. Porque se teve alguém, pastor Wagner, que sofreu, este alguém se chamava Davi. Se teve alguém que passou luta, esse alguém foi Davi. Se teve alguém que passou pressões complicadas em toda a vida dele, esse alguém também se chamava Davi. Mas se teve alguém também que passou por inúmeras perseguições, este alguém foi Davi, que escreveu exatamente este texto do Salmo de número 34, versículo 1 ao versículo de número 7. Mas se teve alguém que certamente teve vitória em toda a sua caminhada, esse alguém também foi Davi. Se teve alguém que soube levantar a sua cabeça, mesmo com choro no rosto, com lágrimas no rosto, e dizer que somente o Senhor é o Deus e ninguém mais, esse alguém também foi Davi. Se teve alguém que verdadeiramente nos períodos mais complicados, e principalmente o pastor Dali Torres, quando ele se encontrava diante do grande gigante de aproximadamente 3 metros de altura chamado Golias se encontrava com ele ali naquele vale aonde o povo de Israel estava de um lado e Golias e os filisteus estavam do outro. E o que aconteceu ali? Diz a Bíblia que Saul procurava qual era uma pessoa, qual era o homem, o guerreiro que iria procurar lutar contra aquele gigante. E o gigante Golias era muito chato, meus irmãos, ele era chato. Pense numa pessoa chata, era aquele gigante Golias, pastora. Sabe por quê? Porque durante 40 dias, você já parou para imaginar, meu irmão, minha irmã, você que é pai de família, você que é mãe de família, às vezes você está dentro de casa e o seu filho ou sua filha fica dizendo: mãe, avó, é o dia todo, e você ali está ouvindo o dia todo e quase que você não aguenta, e você às vezes se enraivece, você às vezes perde a paciência. E você já parou para imaginar o que é o gigante Golias durante 40 dias e 40 noites, ele gritando e dizendo: me dê um homem, me dê um homem, me dê um homem, porque aquele que lutar contra mim, aquele que lutar contra o meu povo, esses verdadeiramente serão nossos senhores, se eles vencerem. Mas se nós vencermos, esses verdadeiramente serão nossos escravos. E todos os dias ele chegava diante do arraial 2 vezes por dia e dizia: me dá um homem para lutar, me dê um homem, me dê um guerreiro para lutar. E nada da pessoa chegar, até que chegou o franzino, chegou o adolescente, chegou o mocinho de aproximadamente 15 a 16 anos chamado Davi, se apresenta diante de Saul e diz: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu quero lutar contra ele, rei Saul. Mas Davi, você não tem histórico de guerra, você ainda é um adolescente, você não tem histórico de guerra nenhum. Esse homem,
ele certamente é um guerreiro, desde a sua mocidade ele é muito experiente, não tem problema, rei. Sabe qual é o meu histórico? Não tenho histórico de guerra nenhum. Não tem não, Davi? Não, rei. Mas eu digo para o senhor uma coisa, eu tenho a minha experiência com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E qual é a sua experiência? A minha experiência, rei, é que um dia eu me encontrava diante das ovelhas de meu pai, de trás das malhadas, e veio um leão. E eu cheguei diante do leão que queria pegar uma ovelhinha do meu pai, peguei ele pela barba, dei um sossega-leão nele, matei e livrei a ovelha da boca daquele leão. Aí, tudo bem, Davi, não tem problema. E qual é a sua outra experiência? Um dia estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio também um urso, peguei o urso, sufoquei ele, matei e livrei a ovelhinha também da boca do leão. Do mesmo jeito será contra esse gigante. Eu vou contra ele, rei, não tem problema. O rei pega, coloca ali todos os seus equipamentos, todas as suas armaduras ali sobre o próprio Davi. Davi começa a andar meio que torto, começa a andar meio que capenga, e ele diz: não dá não, rei, tem jeito não, rei, essa sua couraça, essa sua armadura não serve para mim não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a armadura do mundo não serve para cristão. A armadura que está lá no mundo das drogas, da bebida, do cigarro, da prostituição, da pessoa que está lá nos bares tomando da número 1 a 51, não serve para cristão não. A armadura que nós temos aqui nesta noite e que estamos recebendo é a armadura do querido e glorioso Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E se nessa noite você já sente essa cobertura espiritual que já está descendo, levante a mão e adore a Deus por um minuto. Adore a Deus, adore a Deus. E nessa noite receba esta cobertura, receba este consolo, esta cobertura da alegria, esta cobertura da cura, esta cobertura da realização do teu milagre e esta cobertura da vitória. Tá bom, Davi, tira essa armadura então e vá contra esse gigante, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe. E Davi vai, e Davi segue o seu destino, pega as pedrinhas, entra no vale, e o gigante Golias diz para ele: como é que esse povo maluco, ao invés de me mandar um guerreiro todo experiente, esse povo certamente não bate bem na cabeça não. Lá no Nordeste nós temos uma frase de quando a pessoa não bate bem do cérebro, diz que a pessoa não está maluca, não está abilolado da cabeça. Sabe, é desse jeito que os costumes nordestinos começam ali às vezes a falar. Tem muitos nordestinos aqui, pastor Dali disse que nós estamos em casa, então algumas coisas nós ainda podemos dizer, né, pastor Dali? De qualquer maneira, para que os irmãos possam compreender e entender. Então o gigante diz para o povo: não, vocês estão ficando malucos, porque me manda aí uma criança, me manda um adolescente contra mim, contra a minha pessoa, vou pegar a carne desse menino e vou jogar as bestas feras, as aves de rapina. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa Davi por todos os deuses ali. E quando Davi recebe aquela maldição da boca do próprio Golias, a maldição de todos os deuses, Davi olha para ele e diz o seguinte, aponta um dedão ali diretamente no nariz de Golias e diz para ele: você pode vir contra mim com espadas, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai, lança aquela pedrinha, senta ali na cabeça do gigante, na testa do gigante, e ele cai de cima para baixo. Davi vai, pega a sua espada, corta a cabeça, e ele levanta a cabeça de Golias como o troféu. E dali, meus irmãos, todos nós conhecemos esta história de cor e salteado. E o que acontece? É dali, um pouco mais adiante, que a perseguição na vida de Davi começa. Porque a história vai nos dizer que Davi ele é perseguido por Saul por aproximadamente 10 anos consecutivos e implacavelmente, porque Saul fica com inveja. A inveja e o espírito de inveja começa a crescer na vida de Saul e começa a perseguir a Davi. E Davi tinha que sumir para um canto, tinha que sumir para outro, tinha que sumir para as montanhas, tinha que sumir para os vales, tinha que sumir para as cavernas, ali com toda a equipe dele. E é em cima disso, meus irmãos, que Davi ele sente a proteção do Senhor. Mas esta proteção era uma proteção sobrenatural, porque aqui neste versículo de número 7, ele diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. É isso que Davi ele sentia
a proteção dos anjos do Senhor. E nessa noite, meu irmão, e nessa noite, minha irmã, e nessa noite, igreja do Senhor, eu quero dizer a cada um de vocês: você, meu irmão, você, minha irmã, acha que está andando em perigo, você acha que está andando no prejuízo, você acha que está andando sem uma cobertura espiritual? Se a Bíblia diz que para cada crente existe um anjo que está guardando, eu quero crer aqui nessa noite que sobre os céus aqui no bairro de Portugal existem pelo menos 200 anjos sobre esta casa de adoração, nos dando a vitória, nos dando a cobertura espiritual que todos nós precisamos para a glória do Pai, do Filho e do querido e glorioso Espírito Santo. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. Meus irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção quando nós falamos acerca de anjos, nós podemos ver tudo isso baseado na vida de nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, o que mais me chama a atenção quando eu leio as páginas da Bíblia Sagrada, eu consigo perceber o seguinte: que o maior anjo que houve em toda a história do planeta Terra, nos céus e na terra e até mesmo dentro do inferno, esse anjo se chamava o Lúcifer. Esse anjo se chamava o querubim ungido, lá de Ezequiel, capítulo de número 28, aonde a Bíblia vai dizer que o próprio Deus foi quem criou ele, e quando ele sai do céu, de cima para baixo, que ele vem para esta terra, e que ele vai diretamente, quem sabe, até as regiões celestiais, diz a Bíblia Sagrada que dali ele, com a sua cauda, ele arrasta 1/3 dos anjos dos céus. Sabe o que quer dizer isso aí? Esses anjos que vieram juntamente com Lúcifer, foi justamente os anjos que se transformaram em demônios. Então isso significa o seguinte: que se para cada habitante do planeta Terra, Satanás ele pode ter um demônio para querer atingir. Imagine, meu irmão, contra o crente, contra o cristão que é lavado e remido no sangue de Jesus. Ah, pastor Erasmo, eu estou com medo, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás ele pode mandar 10 demônios para me atingir, 10 demônios para te atingir. Deus ele manda 20 para te guardar, Deus ele manda 30 para te abençoar, porque o Senhor está contigo, Ele está te dando a cobertura que você precisa. Então nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, não temas nada nessa vida, não tenha medo. Você sabe quantas vezes na Bíblia Sagrada existe esta palavra não temas? Deus ele sempre repetindo: não temas, não temas, não temas. Existe exatamente aproximadamente 365 vezes que Deus está falando não temas, não temas. Ou seja, se você parar para fazer uma conta básica, isso para quem gosta de matemática, se você parar para fazer uma conta básica, isso significa que um ano, pelo menos aqui na nossa América do Sul e mais precisamente no Brasil, nós temos aí a cada ano que se passa pelo menos 365 dias. Então em toda a Bíblia Sagrada, Deus falando todos os dias: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, eu estou contigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e também os livram de todo o mal. Mas nós nesta noite, meus irmãos, não poderíamos aqui falarmos a respeito de uma pessoa melhor, a não ser a pessoa maravilhosa de Jesus de Nazaré, que teve esta experiência angelical. Jesus foi uma das pessoas, o maior cidadão aqui na face deste planeta Terra, foi a pessoa maior que teve uma cobertura angelical. Pastor Erasmo tem isto na Bíblia? É claro, meus irmãos. Diz a Bíblia Sagrada: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e também os livra de todo o mal. Mas Jesus foi uma dessas pessoas. Mas pastor Erasmo, Jesus sendo Deus e sendo ao mesmo tempo homem, ele precisava desta cobertura angelical? É claro que sim, meus irmãos, porque ele sendo o próprio Deus, ele falava e acontecia. Mas ele sendo um homem, um ser humano, igual a mim, igual a você, Jesus ele comia, Jesus ele bebia, Jesus ele se alimentava, Jesus ele descansava, ele dormia
E ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que Jesus ele até chorava, sendo um ser humano comum, igualmente a mim e a você. Mas Jesus também sendo um ser humano comum, Jesus ele precisava ali em determinados momentos da proteção dos anjos do Senhor. Permita-me nesta noite dizer para você o seguinte, meu irmão, que Jesus foi o maior exemplo que teve ali de uma cobertura angelical, da guarda angelical que veio ali fazer a proteção de Jesus. Nós vemos hoje em dia, principalmente quando se trata de empresários, quando se trata de cantores, quando se trata a respeito de cantores, de pessoas importantes da sociedade, que aonde eles andam, estão ali andando com os guardas pessoais, os seguranças VIPs da sua atualidade, estão andando ali com toda aquela cobertura de segurança. Quando não é segurança, é policial, e quando não é policial, é aquelas pessoas ali que estão fazendo aquela cobertura de segurança daquelas pessoas, para os fãs não poderem ali assediar tanto o cidadão, tanto o indivíduo, como a pessoa que está ali sendo famosa, está sendo importante na sociedade. Mas eu aprendo na Bíblia Sagrada que se existe um povo mais importante nesta terra, é só você olhar para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado e você vai ver a pessoa mais importante. Olhou? Então, meu irmão, se eu fosse você, em nome de Jesus, já dava um jeito de pegar um autógrafo, já dava um jeito aí de pegar uma assinatura, porque é melhor você dizer para ele ou para ela: cuida bem de mim, porque você não sabe quem é que eu sou amanhã, para que o meu Deus ele possa me exaltar aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia. E o que acontece, meus irmãos? Deus, quando olha dos céus para a terra, Deus ele não vê, ele não enxerga como as pessoas melhores da sociedade, os grandes atores de Hollywood lá nos Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. Não é Sylvester Stallone, não é Leonardo DiCaprio, não, de jeito nenhum. Não é Sandra Bullock, não, de jeito nenhum. Não é Gisele Bündchen, não, de jeito nenhum. Quando Deus ele olha do céu para a terra, ele está olhando quem? Ele está olhando aquele irmão que está orando na madrugada, está orando, está vendo aquela irmã que está perseverando, às vezes com os filhos das drogas. A estrela maior que existe abaixo da estrela da manhã, que é Jesus de Nazaré, é esse crente que está do seu lado, é esse irmão, é esta irmã que tem uma importância, meu irmão, e tem a plena certeza. Se o mundo tem essa cobertura de segurança, que dirá você, meu irmão, que dirá você, minha irmã, que tem essa segurança da parte do céu, que o Senhor ele garante sobre a tua vida. Levante a mão e adore o nome do Senhor. E Jesus, ele é uma das maravilhosas pessoas que quando ele chega nessa terra, a coisa já começa diferente. Por quê? Porque o profeta Isaías já havia profetizado lá no capítulo de número 9 e o versículo de número 6, há 700 anos de Jesus, ele veio para a terra, dizendo o seguinte: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual se colocará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. E um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, 700 anos, ele está aqui nessa terra. E este maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, eu já posso sentir a sua plenitude aqui nessa noite. Aonde você também pode sentir, meu irmão e minha irmã. 700 anos se passam depois da profecia de Isaías. Jesus ele vem para esta terra, aproximadamente ali em torno do ano de número 4 ou 5 da nossa era. Jesus ele nasce. E quando Jesus ele nasce nessa terra, o que acontece? A primeira coisa que vem à tona é justamente o que está escrito lá em Lucas capítulo 2 e o versículo de número 1 em diante, que Jesus ele nasceu em uma estrebaria, envolto em panos, deitado sobre uma manjedoura, pelo ventre carnal de Maria. Jesus ele nasceu, e no momento em que Jesus ele nasce, diz o escritor Lucas, que no céu se formou uma corte angelical, já começando a dar essa cobertura, dizendo o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Já começaram a dar aquela cobertura para Jesus. No início da vida de Jesus, Jesus ele vem para a terra e logo quando menos se espera, Jesus ele está protegido. Ninguém toca nessa criança, ninguém toca no menino. A Bíblia diz
diz que Jesus, antes dos 2 anos, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E José, ele recebe a visita de quem? De um anjo. O anjo Gabriel chega para José e diz para ele: olha aqui, José, pega as tuas coisas, suma daqui dessa terra de Nazaré e vai para o Egito, porque eles querem matar o menino, mas não vão conseguir não. Vá, que eu estou dando a cobertura e a segurança para vocês. O próprio anjo chega e diz, e dá a mensagem principal, e José pega tudo, e como diz a história, ele queima o chão para o Egito. Ele pega para quem tem e ele vai para a terra do Egito. Ou seja, os irmãos vão de convir comigo que o Egito foi justamente a terra da onde o povo de Israel saiu, ali, saindo do Egito rumo à terra de Canaã. Mas os irmãos vão de convir comigo que na hora, no momento em que Deus está com uma pessoa, no momento em que Deus está com uma família, até aquele local contrário, Deus ele usa para abençoar aquelas vidas. Deus ele usa para transmitir a vitória e a bênção. Isso eu quero abrir aqui um leque da revelação, meu irmão. É um leque da revelação, minha irmã, e já começar a profetizar na tua vida. É lá dentro da tua casa, aquele lugar, aquele Egito, que você não encontra mais solução, que você não encontra mais saída. É lá mesmo que o Senhor está te mandando voltar. Volta para lá, porque é lá que eu vou te usar, é lá que eu vou te abençoar para ganhar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa. Vai para lá, volta para aquele lugar. É lá naquela empresa que você trabalha, meu irmão, que para você é o Egito da vida. É lá que o Senhor ele vai começar a te abençoar. Mas ele está dizendo: volta para aquele lugar, vai para aquele lugar. O lugar pode ser catastrófico, mas é ali que eu vou suprir a tua necessidade, para que o meu nome seja louvado e glorificado no céu e na terra. Vai para o Egito. Depois o anjo chega ali, diretamente para o próprio José e diz: volta agora para a terra da Palestina, porque Herodes o Grande já morreu, eles não vão matar mais o menino, tudo bem. E ele vai e volta novamente para a terra da Palestina. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que agora o tempo se passa. Jesus ele passa ali todo o seu período da infância. Jesus ele passa ali todo o seu período da mocidade. Com aproximadamente 12 anos ele se encontrava ali questionando os doutores da lei, conversando com os doutores da lei, fazendo perguntas inteligentes para aqueles doutores e ao mesmo tempo também respondendo. O tempo se passa, dos 12 anos aos 30 anos de idade, Jesus está trabalhando na carpintaria com seu pai José. Jesus se encontrava ali aprendendo do ofício, porque na época de aproximadamente 2000 anos atrás, pelo menos as famílias judaicas, segundo os costumes da época, eles tinham este costume de pegar ali o seu filho mais velho, ou quem sabe até mesmo a sua filha mais velha, e ensinar pelo menos algum ofício profissional, para que ele ou ela poderia ali se virar na vida dali para frente. E Jesus era especialista em trabalhar com madeira. Jesus era especialista em trabalhar com carpintaria. Não é à toa que aos 30 anos de idade, lá em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 3, Jesus, quando ele chega novamente na sua cidade, a sua terra natal, chamada Nazaré, as pessoas começam a olhar para Jesus e começam a escandalizar, dizendo para ele o seguinte: olha, não é esse Jesus os quais os seus pais estão junto conosco? Não é este Jesus que nós o conhecemos ali, pelo menos pelo nome, os quais estão entre nós as suas irmãs, que estão ali os seus irmãos, que estão ali Judas, que estão Tiago, e não é este Jesus o carpinteiro? E a Bíblia diz que todos se escandalizavam-se de Jesus, porque Jesus ao mesmo tempo, ele era um carpinteiro, e sabia trabalhar com o ofício da madeira. Mas meus irmãos, uma vez eu estava assistindo um documentário, o pastor Wagner, e eu achei algo interessante, que até hoje lá em Israel, até hoje lá em Jerusalém, existe esta antiga carpintaria, da onde José e Jesus eles trabalharam. Mas aquela carpintaria hoje, em pleno ano 2022, em pleno século 21, está fechada até hoje, ninguém pode entrar lá, está lá como se fosse uma espécie de um museu. Mas eu glorifico a Deus, que enquanto a carpintaria da terra está fechada, eu glorifico a Deus que a do céu ainda continua aberta, ainda está aberta. E qual é o tipo de madeira que Jesus ele trabalhou? Está aqui, um em cima do púlpito, uma madeira brava, uma madeira difícil que Jesus trabalhou. Está aí você, meu irmão, uma madeira terrível, ao qual não tinha conserto nenhum,
que Jesus ele já trabalhou, e ele pegou você, ele cortou você, ele lixou você, ele te deu um banho do verniz da eternidade no sangue de Jesus, e hoje você está aqui para dizer que ele é bom e que o diabo não presta. E se você tem essa plena certeza, levante a mão e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus por pelo menos um minuto. Se você é este tipo de madeira que foi trabalhada pelo Senhor, você está aqui hoje na carpintaria da eternidade, e a igreja santa do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que com 30 anos de idade, Jesus ele vai para o Rio Jordão. Ele chega no Rio Jordão, está lá agora sendo batizado por João Batista. E João Batista, ele tinha um sermãozinho muito doce, muito açucarado, muito adocicado, que quando ele estava lá diante da multidão, a Bíblia diz que ele aproximadamente batizava em torno de 5.000 pessoas todos os dias. E o sermão dele, como era muito adocicado, ele chegava e dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E como João ele chamava todo o povo daquela época, de todo o seu tempo contemporâneo, de raça de cobras, raça de víboras, imagine João tendo que catalogar aproximadamente 5.000 cobras todos os dias. E observe como era toda aquela catalogação naquele episódio. Sabe o que acontecia? João chamava um: venha batizar, vem aqui sua cascavel, tibum nas águas, saia daqui e arrependa-se em nome do Senhor. Venha cá sua sucuri, batiza aqui, tibum nas águas e suma daqui. Venha cá sua jiboia, batizava e sumia para lá. Era aproximadamente 5.000 cobras que João ele falava todos os dias. Aí quando menos ele espera, em um dia que ele não esperava, o que acontece naquele episódio repentino? Ele olha, e quando ele olha, ele fica perplexo, ele fica assustado, ele fica ali num susto tão grande, que ele olha e o povo dizendo: João, tu paralisou, tu ficou igual uma múmia, tu ficou igual uma estátua de bronze agora, João, que você não se move para nada. João, eu pergunto para você, que cobra é essa aí que você olhou, que chegou ao ponto de você paralisar? Não, de jeito nenhum, esse aí não é cobra não, esse aí não é víbora não, porque esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus de Nazaré, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Jesus sai dali e ele vai para o deserto da Judéia. E no deserto da Judéia, 40 dias e 40 noites, coisa que não era brincadeira, diz a Bíblia que ele, no final de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele não teve sede, ele teve fome, porque alguns especialistas chegam ao ponto de dizer, principalmente os médicos, dizem o seguinte, que uma pessoa que passa esse tempo todo, principalmente como passou Jesus, que ele era um ser humano também, se ele pelo menos ali não tomasse água no jejum parcial, ele poderia ali até cambalear. E a Bíblia diz que ele teve fome, mas ele não teve sede, ele teve fome. 40 dias e 40 noites ali, Jesus estava com uma fome dolorosa, uma fome terrível. E chega ali o próprio Lúcifer diante de Jesus e diz para ele o seguinte: se tu és o Filho de Deus, faça com que estas pedras aqui se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus, porque a voz lá no Rio Jordão bradou na hora que você foi batizado, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora eu quero ver se tu és realmente o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. E o próprio Jesus diz para ele: em verdade eu te digo, que em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3 e diante, vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do eterno Deus. O diabo pega ele, leva ele para o pináculo do templo, 14 metros de altura, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos para que você não caia e não tropece em pedra alguma. Aí Jesus diz para ele, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus de maneira nenhuma. O diabo estava citando para Jesus, sabe o quê? O Salmo de número 91, meus irmãos, porque o diabo ele conhece muito mais a Bíblia, conhece a Bíblia, meus irmãos, de capa a capa, muito melhor do que eu, muito melhor do que você, muito melhor do que todo mundo. Só que ele sempre usa para o mal, ele nunca usa a Escritura Sagrada para o bem, usa o Salmo de número 91. Aí uma coisa engraçada é que você às vezes vai fazer uma visita para um irmão, para uma irmã, ou para uma pessoa que não é crente, e está lá a Bíblia aberta no Salmo de número 91, como se a Bíblia aberta fosse expulsar um demônio. Não, meu irmão, minha irmã, guarde uma coisa, eu quero dizer para você, a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai adiantar nada, não vai expulsar demônio, não vai expulsar capeta, não vai expulsar Satanás, se o Salmo 91 não estiver dentro de você. A palavra tem que estar dentro de você para que você possa expulsar, porque o diabo conhece essa palavra aqui de capa a capa, melhor do que eu e melhor do que você, meu irmão. Mas a Bíblia diz que ali o diabo ainda joga a terceira investida, dizendo para Jesus, olha aqui Jesus, estou te mostrando todos os reinos do mundo, e tudo isso eu vou te dar, se tão somente tu e você prostrado me adorares. E Jesus diz e dá a cartada final para ele, vai-te Satanás, porque está escrito também, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, e servirás e o adorarás. Agora olha aqui para mim, por gentileza, em nome de Jesus. E diz a Bíblia, que depois deste período, Satanás foi embora, os anjos do Senhor vieram e o serviram. E deram aquele banquete, sabe por quê? Porque o banquete do céu, o banquete da eternidade, o restaurante da eternidade já está te esperando, meu irmão. Já está esperando a mim, já está esperando você. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Sabe aonde é este banquete da eternidade? Ele está à sua espera. Que todos nessa noite que não vieram, perderam hoje o lugar preparado. Sabe onde é que é este restaurante da eternidade? É aqui nessa noite, aonde você já está experimentando do banquete da mesa do céu, da eternidade. É aqui, através dos louvores, através da palavra, através da presença do Santo e Poderoso Deus. Aleluia! Levante a mão e dê o melhor glória a Deus, se você puder, ao Senhor. Os anjos do Senhor vieram e o serviram. O tempo se passa, meus irmãos. Agora, com aproximadamente 3 anos mais à frente, Jesus agora, com aproximadamente 33 anos de idade, ali, ele diz para os seus discípulos, eu irei morrer, eu irei passar para a eternidade, eu não vou viver mais ainda aqui nessa terra, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Pois bem, Senhor. Pedro se levanta, usado pelo diabo. Jesus diz para ele, olha Pedro, arreda-te dele, Satanás, porque você não compreende as coisas dos homens, não compreende as coisas de Deus, mas sim somente as dos homens. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, chegando à noite difícil, chegando à noite agonizante, chegando à noite complicadíssima que Jesus teria que enfrentar, o que aconteceu? Jesus agora está no jardim do Getsemane. E enquanto Jesus está no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus ele faz uma oração, que ele pelo menos repete ela aproximadamente 3 vezes. E qual era a oração de Jesus? Ele diz o seguinte, Pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. 3 vezes Jesus, ele diz estas palavras. E no momento em que Jesus está dizendo estas palavras, logo quando menos espera Jesus, o escritor Lucas, que era um médico, o evangelista Lucas, que era um médico formado em toda a ciência daquela época, ele mesmo chega a dizer que Jesus, ele começa a transpirar, que ele começa a suar, mas não é uma transpiração suor, igualmente a mim, igualmente a você quando estamos cansados, não. Jesus ele começa a suar e a chorar, grandes e terríveis gotas de sangue, que desce ali das suas veias capilares, que desce ali de todos os seus poros das peles, e ali a ciência chama esse fenômeno de hematidrose, porque quando uma pessoa passa um estresse,
passa uma agonia e passa uma tristeza tão grande, o coração começa a pulsar numa agonia e numa tristeza tão grande, num estresse tão grande, que a pessoa não consegue mais transpirar uma água comum, ou seja, não consegue suar mais, transpirar essas gotas de água que nós temos dos nossos poros, não, de jeito nenhum, começa a transpirar grandes gotas de sangue. Mas diz a Bíblia Sagrada que naquele mesmo período desceu um anjo do céu e começava a confortar a Jesus, começava a o consolar e começava a confortar ele, dizendo: não se preocupe, você pode até passar por esse momento difícil aqui, esse momento doloroso, esse momento complicado. Se Lucas estivesse aqui, ele diria para você que você iria sofrer um AVC, mas você não vai sofrer isso não, você vai passar por tudo isso. E do mesmo jeito, meu irmão, eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré, como uma espécie de um anjo. Pastor Erasmo, que heresia é esta? Não, Apocalipse vai dizer, do capítulo de número 3 em diante vai dizer: e ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmina, de Tiatira. E eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, semelhante a esse anjo, para dizer para você: não temas, você vai passar por isso, você vai vencer, você vai ter vitória, você vai passar de cabeça erguida, e no final o que vai acontecer? Você vai ter a vitória que você precisa, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. E o anjo o confortava, e o anjo o consolava. Jesus morre na cruz do Calvário, e no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, agora, quando menos se espera, 3 dias se passam, e as mulheres estão indo a caminho do sepulcro, que não era de Jesus, que era de José de Arimateia. Chegam ali ao túmulo, e a pedra já estava removida, a pedra já estava ali fora exatamente do lugar. E logo quando elas entram dentro daquele sepulcro, está ali quem? Um anjo, como testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, perguntando para elas: a quem vocês estão procurando? Dentre todos os mortos vocês estão procurando os vivos? Ou seja, aquele que vive e que reina para todo sempre? Não, Jesus não está aqui, porque Jesus, ele já ressuscitou. Podem ir, porque Jesus já não está mais aqui não, ele já ressuscitou. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que se você hoje foi em alguns túmulos de algumas divindades de hoje, você ainda vai ver escrito da seguinte forma, em alguns outros lugares, em alguns defensores de algumas religiões. Se você for lá no antigo túmulo de Buda, que foi o pai do budismo, lá no Japão, você vai ver escrito da seguinte forma: aqui estão os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda, o pai do budismo. Está aqui os restos mortais dele. Ele morreu, mas não ressuscitou. Se você for lá na França, mais precisamente em Paris, você vai lá diretamente, no túmulo diretamente, ali do Allan Kardec, vai estar escrito lá: aqui está os restos mortais de Allan Kardec, que foi o pai do espiritismo científico. Ele morreu, mas infelizmente não ressuscitou. Se você for diretamente lá em Meca, lá na Arábia Saudita, você vai ver escrito lá, em palavras árabes, o seguinte: aqui está Maomé, o pai do islamismo. O coitadinho morreu, mas infelizmente não ressuscitou de maneira nenhuma. Se você for lá em algum lugar do Japão, você entrando lá e vendo os restos mortais, vai estar escrito lá: aqui estão os restos mortais de Nairuta Niguchi, o pai da religião do Seishonoye. O coitadinho morreu, mas não ressuscitou. Agora, se você for lá no antigo túmulo de Jesus de Nazaré, se você entrar lá dentro, você vai ver escrito lá: Jesus Cristo não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Levante a mão e adore, 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 adore o nome do Senhor. E se você quiser ver Jesus, não precisa nem ir para lá não, porque Jesus, ele não se dá o luxo de ficar em coisa morta não, meus irmãos. Não é à toa que quando ele estava no túmulo,
Ele chegou, quem sabe ali na eternidade, ele disse para o Pai: Pai, está na hora de eu sair daqui, porque coisa morta não vai, eu tenho que ficar entre os meus discípulos. E quem sabe lá na eternidade, Jesus ele estava dizendo: Pai, já não adianta mais eu ficar aqui nessa mortandade não, porque eu tenho que ficar aí no meio, sabe de quem, Pai? Quem, filho? Eu tenho que ficar aí no meio de um povo, lá no bairro do Portugal, lá em São José dos Campos, no dia 29 de maio de 2022, lá na presença de todos eles. E ele está aqui, meu irmão, e ele está aqui, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O anjo anuncia que Jesus está vivo. Jesus aparece diante dos seus discípulos. E na hora em que Jesus ele aparece diante dos seus discípulos, quanto menos se espera, agora Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, Jesus fica ainda 40 dias na terra, depois da sua ressurreição. E na hora em que Jesus se encontrava ali com os seus discípulos para dar as suas últimas instruções, ele chega ao ponto de dizer para todos os discípulos o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto todos vocês sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até mesmo aos confins da terra. E os discípulos obedecem, vão para Jerusalém, mas antes deles irem, Jesus ele vai sendo elevado para os céus. Vai sendo elevado, vai sendo elevado. Se teve alguém, meus irmãos, que soube quebrar a lei da gravidade, já naquela época foi Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi quem andou sobre o mar da Galileia, andando sobre o mar da Galileia, quebrando toda a lei da gravidade, como se fosse um tapete na sua época. Mas foi Jesus também quem quebrou o processo da lei da gravidade naquele tempo, porque ele estava sendo elevado para os céus, elevado para as alturas. Naquele momento uma nuvem o encobriu, e quando menos se espera, aparecem dois anjos diante dos discípulos. Até na hora de Jesus subir para o céu, os anjos estavam dando ali a cobertura para Jesus. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os anjos chegam para aqueles homens, aqueles galileus, aqueles judeus, aqueles discípulos que eram da Galileia, porque eles estavam olhando ali com um susto muito grande, porque eles nunca tinham visto aquilo. Jesus estava sendo elevado, como se fosse uma espécie de um elevador ali invisível que estava levando Jesus. E na hora em que Jesus sobe para os céus, os dois anjos chegam para eles e dizem o seguinte: varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas, porque vocês estão olhando para os céus, este Jesus que foi assunto aqui na terra, e que ao mesmo tempo está sendo assunto aos céus, do mesmo jeito como vocês estão vendo ele subir, do mesmo jeito ele virá voltar um dia para levar os seus da mesma forma. Aleluia. E o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus ele subiu, a cobertura angelical esteve com Jesus, mas será essa mesma cobertura angelical que Jesus deixou para toda a igreja do Senhor aqui na terra? Esta mesma cobertura angelical que certamente vai fazer questão de fazer o quê? De dar o último toque da trombeta, para na hora em que a trombeta do arrebatamento começar a tocar, nós subimos e os anjos do Senhor é que vão ali nos levar, vão começar a pegar cada um de nós aqui. Cada um de nós temos um anjo específico para nos levarmos diretamente para o céu, no momento do arrebatamento, porque o apóstolo Paulo vai dizer, lá em segunda carta, ou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16 em diante, que o mesmo Senhor, ele dará dada a sua palavra de ordem, ele dará ordem aos seus anjos, para que certamente levem o seu povo daqui da terra, arrebatem o seu povo daqui da terra, para encontrar o Senhor diretamente nos ares, como voz de arcanjo, como voz de anjo. E eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, do que é que você ainda tem medo? Do que é que você ainda tem medo, meu irmão? Do que é que você ainda tem medo, minha irmã? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mesmo jeito como eles protegeram a Jesus de Nazaré. Do mesmo jeito ele está me protegendo, do mesmo jeito ele está te protegendo. O que eu fico vendo ainda nos dias de hoje, pastor Dali, é que tem muitos crentes ainda que vivem num temor terrível, dizendo o seguinte: pastor Erasmo,
certamente eu ainda tenho medo. Eu saio correndo quando vejo ainda uma encruzilhada de macumba, uma encruzilhada de feitiçaria. Ainda eu tenho medo quando uma pessoa diz que vai pegar o meu nome e colocar na boca do sapo. Eu ainda tenho medo quando uma pessoa faz um trabalho de macumbaria, de magia negra contra a minha pessoa. Você só vai ter medo, meu irmão. Você só vai ter medo, minha irmã, se a tua vida estiver desconcertada fora do altar de Deus. Mas se a tua vida estiver no altar do Todo-Poderoso, nada vai te atingir, porque os anjos do Senhor estão te dando cobertura, estão te protegendo. Não tenhas medo, meu irmão, não tenhas medo, minha irmã. Tem medo de que o seu nome vá para a boca do sapo? Não se preocupa não. Crente que é fiel a Deus, até o nome dele tem poder. O mínimo que vai fazer é uma cosquinha na gargantinha do sapo, e se brincar ele ainda não vai suportar a presença do teu nome ainda na boca dele. Sabe por quê? Porque até o nome do crente tem poder, tem poder, tem poder. Levante a mão e adore, adore, adore o Todo-Poderoso. Nada vai te fazer mal, porque o Salmo de número 91, e eu termino agora, já entregando a quem de direito, o Salmo de número 91, versículo de número 1 em diante, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará, porque direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, chega que voe de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. Por quê? Porque 1000 cairão ao outro lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingida. Por quê? Por quê? Porque aos anjos do Senhor dará ordem ao teu respeito para te tomarem nas mãos, sem que você tropece em pedra alguma. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está com essa igreja, pastor Jales. O Senhor está contigo, pastor Dali. O Senhor está contigo, pastor Wagner. Não temas, porque o Senhor está contigo, igreja. E os anjos do Senhor estão aqui nessa noite. Fica de pé comigo em nome de Jesus neste momento. E nessa noite, rapidamente, eu quero fazer uma oração com todo o povo do Senhor nesse momento. E quero humildemente chamar toda a igreja aqui para a frente, para receber essa oração, com a permissão do nosso pastor, em nome de Jesus. Toda a igreja vem cá para a frente, para que possamos orar por todos vocês, todos os irmãos, toda a igreja, independente se é necessitado ou se não, se tem necessidade ou não, toda a igreja do Senhor, venha cá para a frente que nós vamos orar neste momento pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Em seguida, o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Em nome de Jesus, levante a sua mão para cima e vamos orar. Você que tem uma causa difícil, uma causa impossível, é nessa noite que Jesus ele preparou para dar a palavra de ordem de vitória sobre essa tua causa. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem uma enfermidade, que quem sabe que a melhor medicina da cidade de São José dos Campos já desenganou, é nessa noite o momento da tua cura, de toda essa enfermidade, de você receber o teu milagre. Ore comigo e vamos levantar um clamor diante do Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, aonde a Tua palavra ela foi pregada, aonde, ó Senhor, o Senhor liberou a Tua palavra de ordem, dizendo que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nesse momento, ó Deus, queremos orar por todo o Teu povo, queremos orar por todos os Teus servos e todas as Tuas servas, que tem algum problema difícil, algum problema complicado, algum problema, ó Deus, que quem sabe já não tem mais solução nenhuma, já não tem saúde, já não tem, ó Deus, saída nenhuma pela ótica humana. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que com somente uma palavra do Senhor, o Senhor já pode garantir a vitória sobre este problema. Quem sabe nesta noite aqui, ó Deus, existe um servo ou uma serva do Senhor que tem algum problema de enfermidade, que a medicina já desenganou, enfermidade crônica, enfermidade de problema, ó Deus, problema de pressão, problema, ó Deus, de pressão alta, problema, ó Deus, de desvio de coluna, de pico de papagaio, de hérnia de disco, esse caroço, ó Deus, que esta pessoa
pessoa não sabe de onde veio. Ó Deus, em nome de Jesus, qualquer tipo de espírito de enfermidade, nós ordenamos e dizemos pelo poder do nome de Jesus: espírito de enfermidade, sai agora pelo poder do nome de Jesus. E onde quer que você esteja, meu irmão, onde quer que você esteja, minha irmã, agora, nesse momento, receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a provisão do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pelo poder do nome do Pai, do Filho e do querido e glorioso Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão, dê glória ao Senhor e dê uma linda salva de palmas a Jesus.